Os meus sonhos são fantásticos. Ah, sonhei que eu estava lá em Florianópolis, né? Fiquei 8 dias lá. E daí, antes da virada do ano, eu sonhei que eu estava à beira de um rio, a par de um rio, né? E, e encheu de repente aquele rio, era fora do rio, água e mais água, água e mais água, era no rio, fora do rio, era tanta da água que não tinha como eu ir para um lugar e nem para outro. Eu fiquei ilhado ali no meio daquela água, era tanta da água que não tinha para onde andar de tanta água e chuva. Deu uma chuva, mas a água e assim ela inundou de repente tudo. Cresceu aquela água assim que num instante assim, entre questão de segundo assim, aquela água subiu, invadiu ruas, lote, enfim, invadiu aquela água. E eu fiquei enliado naquela água, porque ela subiu de repente assim, em poucos segundos. Daí, tá, no outro dia, disse, mas aqui choveu pouco. Fiquei pensando naqueles sonhos. Poxa, aí na outra noite eu levantei de manhã e de noite, daí de madrugada, né? Na outra madrugada, o meu irmão me manda um vídeo que o riacho, a Sanga, né? Subiu tanto de vereda assim, que foi até debaixo da casa. Até debaixo da casa dele, né? Aí eu disse para ele, mas onde é essa água? De onde foi feito esse vídeo? Ele disse, daqui, do sítio. Aí que eu fiquei sabendo que Joaçaba, Valdoeste e Luzerna tinha alagado, né? Tinha dado uma enxurrada tão forte, uma chuva tão forte, que a água tinha invadido estrada, invadido lote e fez um estrago, né? E, e eu lá em Florianópolis sonhei que eu estava ilhado na água que cresceu numa enxurrada assim de repente. E veja que os meus sonhos são incrível, incrível. E para amanhecer sexta-feira, por que eu estou contando meus sonhos? É porque são sonhos proféticos, né? Que tudo que eu sonho dá certo, tudo que eu sonho acontece. Então são sonhos assim proféticos, né? E tudo que eu sonho dá certo. E daí para amanhecer no sábado, sexta-noite para amanhecer no sábado, eu sonhei que eu sonhei que eu estava vendo uma missionária pregar. E aquela missionária, ela pregava, falava, né, de uma pessoa e que a pessoa morreu e foi diretamente para o céu, porque a pessoa não tinha pecado de fornicação, de adultério, ela não tinha pecado que podia levar ela para o abismo, para o inferno. E ela pregando ali, né, e falando sobre aquela pessoa, essa pessoa, ela morreu e foi reta para o céu porque ela não tinha tal e tal e tal pecado. Ela falou os pecados, né? Que a pessoa não tinha tal e tal pecado. Que podia, que ia condenar ela, né? E assim ela estava pura, limpa, né? Desse tal pecado, né? E ela foi pro céu. Bom, de manhã cedo eu acordei, no sábado de manhã, daí ao meio-dia eu ia pegar o ônibus para vir para Joaçaba, ia voltar de viagem, e quando eu estava no ônibus, aí às 2 e pouquinho, aí
veio uma mensagem para mim, você está em casa? Porque eu disse, não, tô na viagem, tô saindo de Florianópolis. Não, é porque faleceu tal, 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 eu não vou dizer o nome da pessoa. Ah, faleceu tal, tal pessoa agora há pouquinho. E daí cheguei, o ônibus atrasou, uma e cheguei 1 hora da madrugada, 12 horas de viagem, nossa, dava para ir para São Paulo. Foi atrasado 3 horas de viagem, meu Deus do céu. E, bom, enfim, e aquele sonho então que eu fiz, que a missionária estava pregando, falando sobre a tal pessoa que morreu e foi para o céu, por causa que ela não tinha tal pecado, um sonho profético, um sonho que aconteceu. Porque eu sonhei para amanhecer no sábado, e sábado às 2h30 já veio a notícia que a tal pessoa tinha morrido. Então, meus sonhos são proféticos mesmo, sabe? Eles não dão errado, não dão errado. É incrível o meu sonho. A Bíblia diz que os jovens teriam visão, né? O jovem ia ter visão. E as pessoas mais de idade ia ter sonhos. Então, isso acontece comigo. Eu já sou mais de idade. Acontece comigo de ter sonhos proféticos de tudo que vai acontecer. Como as barragens que caiu, que estourou lá, né, em Brumadinhos. As barragens que estourou lá, eu vi tudo num sonho, eu vi tudo. A lama subindo nas casas, pessoas gritando socorro, correndo, e aquela lama tomando conta daquele bairro inteiro, daquela cidade. Eu vi tudo. O Covid também, eu tive o sonho do Covid e aconteceu. E até a data, Deus me deu até a data do Covid, né? Ele disse vai vir um fim em 19 de março de 2019. Aí eu tava, isso foi em 2017, e veio esse sonho para mim, a data e tudo. E ele disse assim, e vai durar 1, 2, 3 anos. Daí eu vi, poxa, mas não é o fim do mundo, do sistema de coisa, porque se ele vai durar 3 anos, então não é o fim desse sistema de coisa, né? Fim do mundo. É o fim de muitas pessoas, né? E aconteceu, então, muitas coisas que eu sonho é fatal, é certeiro, né? Porque tem pessoa, mas é sonho, as pessoas aí às vezes criticam, mas é sonho, não tem nada a ver. Tudo a ver. Antigamente as pessoas, elas respeitavam os sonhos. No tempo de Jesus Cristo, e antes de Jesus, o sonho era um profético, as pessoas respeitavam muito o sonho. Muito, muito, muito. E naquele tempo, antes de Jesus vir para a terra, Deus falava em sonhos. Dificilmente que ele falava em voz, né? E nos pensamentos, no coração, ele falava mais em sonho. E as pessoas, elas acreditavam em sonhos. Hoje as pessoas não acreditam mais em sonhos. Mas eu acredito no meu sonho, porque meus sonhos são proféticos e eles dão certinho, certinho. E se fosse contar todo o sonho que eu fiz e deu certo, nossa, precisava vários vídeos, né? Quer dizer, várias horas de vídeo para contar todos os sonhos que eu fiz e todos eles se cumpriu. Claro que eu não gosto de sonhos
horrível, né? De enchente, como já sonhei, de enchente, temporais, vendavais, tornados, né? De estourar barragem, aquelas lamas, né? A enchente também que alagamento que deu lá no Rio Grande também eu sonhei, né? Antes de acontecer, né? Então, várias coisas que eu sonho e que acontece depois. A pessoa que não acredita, que não acredita, né? Mas eu gostaria de fazer esse sonho e poder ajudar, né? Mas não estou podendo ajudar as pessoas. Como eu sonhei esses dias, que Deus disse assim, profetiza. E daí eu comecei a profetizar na rua, né? Porque ninguém mais me ama. E Deus estava se queixando e mandou eu profetizar em sonho. Porque ninguém mais me ama. E ninguém mais me ama. Também ele mandou profetizar nos sonhos, dizendo, as pessoas ouvem, mas elas não acreditam. Então entra por um ouvido e sai por outro. É assim Jesus Cristo comentou o que Isaías falou, que o povo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem olhos para enxergar, mas não vê. Tem os ouvidos para escutar, mas para ouvir, mas não ouve. Para que se converta e os cure. Para que Deus possa curá-los. Então, Deus está me mostrando de sonho que as pessoas não amam mais a Deus como amavam antigamente. E também eles entram por um ouvido, quando é falado, entra por um ouvido e sai por outro. Não estão nem aí. Então não ama mais a Deus como amava antigamente. Nem está aí, né? Se acontece, acontece. Se não aconteça, se não vai acontecer, que não aconteça. Não está nem aí. Entra por um ouvido, sai por outro. Não está nem aí. E é cada um para si. E ninguém ajuda ninguém. Ninguém tem amor por ninguém. Ninguém tem amor por Deus. E Deus está se queixando sobre isso. E por isso eu acredito. Ele não me falou. Mas eu acredito que essas tempestades, esses castigos estão vindo por causa disso. Porque as pessoas não amam mais a Deus de verdade. Várias igrejas abertas, cada vez abre mais igreja, mas o amor a Deus de verdade não. Isso é só teatro que é feito nas igrejas. Teatro é só blá blá blá, entra por um vídeo, sai por outro, é só blá blá blá, blá blá blá, mas amor mesmo a Deus, louvores que do coração, é muitos poucos que canta louvores do coração, que vem do coração para Deus, mas é para se engrandecer nas frentes das pessoas. Então eu sei como é que funciona.